Então vamos lá. Olha, uma coisa importante, hein? Não deixa acumular matéria, não, tá certo? Às vezes a gente está com mais tempo, né? Tá na quarentena e acaba não administrando bem o tempo. Então, conselho para você: administra bem teu tempo, seja disciplinado, vê toda a matéria todo dia. Vamos lá? Vou fazer o seguinte: algumas pessoas me pediram, vou só recuperar o conteúdo da aula passada, tá? Do vídeo passado. Nós estamos discutindo o quê? Um texto da professora Flávia Pelvezan chamado A Responsabilidade do Estado pela Consolidação da Cidadania. Na aula passada a gente viu que ela traçou um perfil constitucional do Estado brasileiro. Resumidamente, o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito, baseado na dignidade da pessoa humana, é um Estado planejador, é um Estado que ele quer chegar a um mundo mais harmônico, com menos desigualdades regionais, pessoais. Tá? Então tudo isso é importante você ter em mente, porque agora, na aula de hoje, nós vamos falar da segunda parte do texto da Flávia Pelvezan, que é justamente os elementos que ela coloca como definidores de uma cidadania contemporânea. Olha que texto interessante, né? Olha que visão interessante, né? O que define a visão contemporânea de cidadania? Ela vai fazer essa proposta. Então, vai colocar que são três elementos que definem. O primeiro é a interdependência dos direitos, então os direitos estão interrelacionados, não pode haver uma dicotomia entre liberdade e igualdade, daqui a pouquinho eu explico. O segundo elemento é a questão da universalidade dos direitos humanos. É um assunto complexo, é um assunto que não é fácil. A gente vai ter que enfrentar isso em outra situação, mas ela diz que os direitos humanos são universais. E o terceiro, a chamada especificação do sujeito de direito. Então, esses três elementos. Vamos passar um por um? Bora? Então, vamos lá. Primeiro elemento, a questão que os direitos humanos são interdependentes e interrelacionados. O que significa isso? Presta atenção nessa parte histórica que você já viu, né, naquele vídeo que a professora Elise disponibilizou. Num dado momento da história humana, principalmente o que a gente chama da primeira geração de dimensão dos direitos humanos, se enfatizava muito o direito de liberdade, tá? Direito de propriedade, ir e vir, liberdade religiosa, igualdade perante a lei. Foi fantástico, foi uma revolução. Mas era uma visão só da pessoa quanto indivíduo, correto? Então, essa primeira dimensão a gente chama uma dimensão liberal dos direitos humanos. Essa visão sofreu crítica porque era incompleta, porque é claro que eu sou indivíduo, né? Mas eu faço parte de um grupo, de um sindicato, eu faço parte de uma classe social, eu pertenço como ser humano à família, a determinados grupos. Então, essa incompletude da primeira dimensão, que só tratava de direitos individuais, sofreu críticas e acabou a humanidade, né, luta, disputa, discussões, construindo o que a gente chama da segunda dimensão, ou segunda geração dos direitos humanos, que é a dimensão social. Está acompanhando o raciocínio? Então, a primeira dimensão, dimensão individual, liberdade, a segunda dimensão, dimensão social e de igualdade. O que aconteceu no século XX? Os países capitalistas enfatizavam os direitos de liberdade, ir e vir, propriedade, enfim, enfatizavam. Por sua vez, os países ditos socialistas enfatizavam os direitos sociais. E havia uma dicotomia. O que é a dicotomia? Né? Uma situação que um campo não dialogava com o outro. O que a visão contemporânea de cidadania traz para a gente? Olha, essa dicotomia, essa divisão não pode existir. Em outras palavras, um Estado democrático, um Estado que respeita os direitos humanos, ele vai garantir tanta liberdade como a igualdade. De tal sorte que é uma interdependência. Eu não posso ter que optar. Não é liberdade ou igualdade, é liberdade e igualdade. Significa que as modernas constituições, nos estados contemporâneos do Brasil tem isso, eu contemplo a liberdade e contemplo a igualdade. Agora, mostrando que são interligados. Eu não tenho que escolher um ou outro. Ambos são importantes para uma visão contemporânea de cidadania. Então guarde isso, tá? A visão contemporânea mostra que os direitos de liberdade e igualdade são interdependentes, interrelacionados e um Estado democrático tem que garantir os dois, plenamente, tanto a liberdade como a igualdade. Isso daqui daria uma outra aula, porque às vezes não é fácil compatibilizar a liberdade com a igualdade. Mas essa é a ideia da visão contemporânea de cidadania.
Vamos lá. Falei que são 3 elementos, né? O primeiro elemento, então, esse, os direitos são interdependentes, interrelacionados. Segundo elemento, esse é bem complexo, né? Daria um debate aqui imenso, que é o seguinte: os direitos humanos são universais. A partir da Declaração de 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos, né, ficou estabelecido que eles não se aplicam a um determinado país, região, se aplica a todos os seres humanos. E mais, a partir dessa visão, eu tenho uma espécie de uma cidadania universal. Então eu tenho hoje, para proteger a pessoa, eu tenho a questão da Constituição, mas eu tenho também vários tratados internacionais que protegem, que na verdade eles protegem a gente contra o próprio Estado. Então você tem, por exemplo, tratado relacionado à questão contra o genocídio, tratados relacionados ao combate à discriminação racial, tratados ligados à questão da igualdade das mulheres, preservação de condições trabalhistas, enfim, uma série de tratados que colocaram o ser humano como um sujeito do direito internacional. Então isso dá uma universalidade para os tratados de direitos humanos. Até aí, até um certo consenso sobre isso. Onde que tem uma polêmica? É a seguinte questão: se os direitos humanos são universais ou são relativos? Significa o seguinte: os direitos humanos, eles têm que respeitar a cultura de cada região. Eu posso invocar a cultura de determinada região para não implementar os direitos humanos? Por exemplo, infelizmente, em alguns países há uma, por exemplo, um exemplo triste, né, até nos choca, mutilação das mulheres. Tem países que há uma mutilação feita nas mulheres, nas meninas, e isso causa indignação. E muitos vão alegar, não, mas é próprio de cada região. Na visão contemporânea, não. Veja, os direitos humanos não pode ser uma nova forma de imperialismo, de eurocentrismo. Tá certo? Então eu tenho que promover um diálogo entre as culturas, mas eu tenho que ter um mínimo de dignidade que eu não posso aceitar que seja desrespeitado. Por exemplo, a mutilação genital das mulheres. Isso é inconcebível. Ou, que é mais complicado, algumas tribos, por exemplo, praticam infanticídio. E é muito... Vou dizer, mas é uma questão da sua cultura. Mas eu tenho que preservar a vida. Mas esse debate é um debate que daria horas de discussão, mas só aponto para você. Depois a gente pode até voltar nesse item em outro momento, tá? Esse debate entre o universalismo e o relativismo. Tá? Mas aqui nesse momento histórico, os direitos humanos se colocam como universal, respeitando as culturas, não fazendo disso uma nova forma de domínio, mas ao mesmo tempo também tentando, digamos assim, ter uma visão emancipatória e preservar a dignidade da pessoa humana. E por fim, o terceiro elemento é a chamada especificação do sujeito do direito. Ou seja, eu não trato mais da cidadania universal. Claro, tem algo que nos une, que nós somos humanos, mas agora a visão contemporânea tem que tratar o sujeito da sua contradição. Significa o quê? Que eu vou ter, por exemplo, todo mundo é igual perante a lei, serve para todo mundo, mas eu vou ter que ter tratamento diferenciado, porque as pessoas têm contradições, problemas diferenciados. Então eu vou ter o quê? Estatuto do idoso, Estatuto da juventude, Estatuto da igualdade racial, eu vou ter uma legislação que vai proteger o trabalho feminino, a violência que a mulher sofre. Por que eu vou proteger a mulher, o idoso, o negro, o jovem, a criança, o adolescente? Porque o sujeito tem que ser colhido na sua concretude, na sua especificidade. Então, não adianta só falar cidadania universal abstrata. Em outras palavras, a cidadania tem cheiro, tem cor, tem idade. Então, isso dá para nós uma dimensão contemporânea. Então, para fechar essa aula de hoje, guarde bem isso. A visão contemporânea da cidadania implica em interdependência entre os direitos, liberdade e igualdade. Os direitos humanos têm uma vocação universal, enfrentando essa questão cultural, não é fácil, mas é um debate complexo. E, por fim, a chamada especificação do sujeito de direito. Beleza? Compreendeu? Então, agora é com você. Faça um resumo, assista a aula de novo. Um abraço, até uma próxima oportunidade.